Teu servo, Senhor, com poder e autoridade, Pai. Tu tens liberdade para agir no nosso meio, Pai. O Teu Espírito tem liberdade para curar, para sarar, para transformar vidas neste lugar, Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos sair daqui hoje renovados, restaurados, transformados, Deus. Desde já nós Te louvamos por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Maravilha. Sobre o seu assento, por gentileza. O desejo da minha alma é que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa estar reinando em vossos corações nessa noite. Estou muito feliz, muito grato a Deus pelo privilégio de poder rever a igreja e estar com os senhores nessa ocasião tão especial. Para mim é uma honra haver sido convidado pelo pastor Nai, o próprio pastor da igreja me convidou para estar ministrando nessa noite. Isso é honroso, muito maravilhoso. Desejo do meu coração, pastor Nai, que o Espírito Santo de Deus esteja fortalecendo a sua vida, tanto no âmbito do que é físico e natural, como também ministério espiritual. Eu tenho uma natureza diferente de todos os meus manos, talvez porque como eu já estou ficando velho, você vai ficando esquisito, vai ficando diferente, né? Então eu falo mais devagar, eu vejo eles pregando, eles são todos dinâmicos, e o culto dos senhores aqui nessa igreja é um culto muito bonito, muito dinâmico, muito alegre. Mas daí, como a minha mãe sentou, a minha mãe é 20 anos mais usada do que eu, aí eu esperei um pouquinho para mim não sentar junto com ela, que ia ficar feia, né? Mas aí sentei também, porque a gente vai cansando. Mas eu tenho esse jeitinho diferente de ser, de falar, e talvez vai ser engraçado o que eu vou dizer. Eu estava lidando numa construção lá na nossa igreja. Eu estava com uma calça jeans toda rasgada e chinelos havaianos. Estava trabalhando na construção ali. E chegou uma irmã, pediu oração. E a irmã não me conhecia. E quando ela me viu naquele estado, ela ficou muito aflita, né? Eu orei por ela, ela foi embora e fez uma campanha lá para os irmãos me darem uma havaiana nova e uma calça nova. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu estou trabalhando numa outra reforma lá na igreja, eu com meu filho que está ali, o Filemão, e eu uso para trabalhar lá naquela reforma esse óculos. Mas esse óculos é aquele que você se distrai, senta em cima, ele está quebrado. Eu tenho um outro óculos que é aquele da missa, não tem aquele óculos que usa para na igreja? E aí quando eu vinha vindo, a minha esposa disse assim, cadê teu óculos? Eu disse, Jesus, vou ter que pedir perdão para os irmãos que eu estou com óculos da construção. Então, não precisa fazer campanha para dar um óculos novo, tá? Está tudo bem com isso aqui mesmo. Convido-vos à leitura de um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Profeta Isaías, capítulo de número 6. Eu vou ler apenas a parte B, do versículo de número 13, para nós ver se chegamos a um consenso naquilo que o Senhor tem proposto ao meu coração. Disse o texto assim, Isaías, capítulo 6, parte B do versículo 13. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o toco. Até por conta do ministério, por conta da idade, do tempo de obra de Deus, eu já tive a oportunidade de ministrar em eventos semelhantes a esse, que é quando se cultua o Senhor em celebração pelo aniversário do líder, do pastor. Lá na igreja onde nós pastoreamos,
Eu tenho dificuldade, não gosto de aniversário, que sempre passa aquela ideia que você está ficando velho, né? Então, eu não gosto de aniversário. Mas o pastor Nael é diferente, está de parabéns. Mas eu ministrei algumas vezes, e todas as vezes que eu vou ministrar, não importa qual seja o evento, eu oro a Deus e peço para Deus me dar sabedoria. Não precisa nem falar isso, que os pastores sabem como é que funciona. Você ora e pede para Deus te dar sabedoria. E eu costumo atribuir a Deus tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou dizer. Quando é um aniversário de pastor, já os irmãos que me antecederam, ali o pastor que representa os Gideões missionários, outro irmão que deve ser da Câmara, vereador, é isso, né? Então já fizeram referência a esse evento, honraram o pastor. Você quer honrar o seu pastor? E eu oro a Deus e peço para Deus me dar uma palavra. E todas as vezes que eu ministrei dentro dessa característica, Deus me fez pensar sempre em estimular a igreja em relação ao seu pastor. Disse um dos obreiros que ministraram aqui, não me lembro se foi o pastor ou o vereador, que o pastor é um ser humano. Então, é importante quando a igreja, que é abençoada pela vida do seu pastor, você gostando ou não, você é abençoado, porque tem um pastor que quando você eventualmente está numa festa, ele está lá na casa dele de madrugada, às vezes não consegue dormir, orando por você. Eu estou com um irmão lá da nossa igreja, ele fez uma cirurgia bariátrica hoje. E quem cuida de levar para o hospital, trazer de volta, correr com isso, é o meu filho que está comigo, Filemão. Filemão é presbítero da igreja. Mas eu queria que ele estivesse junto no aniversário do pastor Nai, do tio. Aí eu tenho meu filho mais velho, eu liguei para ele: você fica responsável por atender aquele irmão. Precisa estar à disposição da esposa, da família. Assim é a vida do pastor. Então é importante, quando Deus tocou no meu coração e disse: trabalhe com a igreja, para que haja afinidade em relação ao seu pastor. Sempre foi assim com os outros eventos. Mas quando o pastor Nai me ligou essa semana, ou alguns dias atrás, eu comecei a rebuscar como é que eu vou trabalhar essa questão da afinidade da Filadélfia de Palhoça. Como é que eu vou trabalhar isso? E Deus me propôs ao coração uma outra coisa, pastor Nai. Deus me propôs ao coração isso. A moça perguntou quando eu cheguei ali: qual é o tema da sua mensagem? Terebinto. Ela pensou que estava falando em língua estranha. Não era. Estava falando o nome de uma árvore. Entende? Porque Deus, em relação ao pastor Nai, para esse evento, tem uma outra história. Eu temo diante de Deus, porque eu consigo perceber, nós temos diferença de opinião, temos diferença de visão, mas o Deus que nós servimos é o mesmo. E esse Deus que nós servimos, Ele olhou para você, pastor Nai, estabeleceu dentro desse processo aqui algo forte, que eu não sei se a igreja vai entender, mas Deus me trouxe nessa noite por causa de ti. Mas eu quero esclarecer um negócio aqui, queridos. Esse texto, ele consta de uma narrativa, quando todos conhecem, eu acho que até alguns anos atrás eu preguei aqui nessa igreja, Isaías 6, ao contrário, o que aconteceu nos dias do profeta Isaías. Quando, da leitura do texto, você vai perceber que o profeta Isaías estava em um estado decadente. O profeta Isaías estava em um estado de decadência. Como consequência da decadência do profeta, que era um dos profetas dos maiores, um dos grandes, um representante profético daquele então, como ele estava decadente, toda a nação estava decadente, o rei estava decadente.
E a Bíblia disse que quando o profeta está decadente, é natural que a nação se torne decadente. Quando você lê o livro de Provérbios, o grande sábio Salomão, capítulo 29, versículo 18, ele disse assim: cessando ou acabando a profecia, o povo perece. Ou seja, se parar de profetizar, claro que não estamos falando da mensagem profética, aquela que é eventual, estou falando da mensagem profética ministrada, na tribuna, na pregação. Mas, acabando-se isso, o povo vai perecer. Nesse meio dessa história, o profeta Isaías reconhece a sua miséria, se humilha, pede misericórdia ao Senhor. Deus manda que o anjo tome uma brasa do altar, queima os lábios do profeta. Ele é purificado, o anjo disse, foi purificado o teu pecado. E Deus disse: a quem nós vamos enviar por causa dessa nação que está decadente? Quando o profeta se sente purificado, se sente santificado, então ele declara: eis-me aqui, usa-me a mim. E aí Deus começa a contar para o profeta o estado da nação. E o que Deus vai fazer contra aquela nação. Depois você pode ler a história, mas não é uma história legal. O que Deus estava dizendo que aconteceria, consequência de um profeta decadente, de um rei decadente, e a nação no mesmo caminho. E quando o profeta ouve Deus dizendo o que Deus iria fazer, como Deus iria tratar, o profeta se aflige e ele começa a perguntar: até quando, Senhor? Até quando isso? E Deus: até que eu acabe com tudo. Porque Deus estava, a gente costuma dizer, nós como seres humanos, estava por aqui com a nação que não estava legal relativo a Deus. E quando você deve se perguntar: por que o pastor Luciano está falando isso? Irmãos, eu vejo as reportagens, vejo os programas dos senhores aqui na igreja. Sabe como é que fica homem velho? Fica curioso, né? Quer saber o que está acontecendo lá. Então você dá aquela espiada de vez em quando. Aqui é staff que chama? O staff. Tem curso de teologia, uma série de coisas. Então, eu não posso pegar o texto que eu fiz a leitura, e eu li só a parte B, o que pioreia, como diz os caipora, aí eu também falo assim, né? A situação. Porque dá a impressão que eu estou jogando fora o contexto. Eu não estou jogando fora o contexto. O contexto eu acabei de estabelecer. Depois que disse: olha, vou acabar com tudo, mas, aí Deus começa: mas, eu não quero saber o que Deus vai fazer lá, o que já fez, o que aconteceu. O que eu estou trazendo aqui é o que o Espírito Santo propôs ao meu coração em relação ao pastor da igreja, ao pastor Elianai. Só com base, não estou descontextualizando, não estou jogando fora a parte da Bíblia, não tem nada disso não. Os senhores que têm formação teológica, seja ela acadêmica ou meramente da igreja, entendam, eu estou usando um texto porque é o que o Espírito Santo propõe ao meu coração em relação ao pastor. Aí vem uma pergunta: como era o tal do profeta Isaías? Eu olho para os profetas, os senhores que leem a Bíblia entendem isso. Quer me parecer que um profeta, para ser de alto gabarito, ele precisava ser desequilibrado emocionalmente e psicologicamente. Quando eu leio a Bíblia, os profetas, parece que eles tinham um certo desequilíbrio. Sabe? Você olha para Isaías, no capítulo 7, ele disse assim: uma virgem conceberá. É sério? Se é virgem, como é que vai conceber? Vai deixar de ser virgem? Mas o profeta estava falando, isso caracteriza que ele tinha um certo desequilíbrio psicológico. Depois, lá no capítulo 9, ele disse: o menino nos nasceu. A virgem continua virgem, mas o menino já nasceu. E desde que ele falou isso, levaria 500 anos até que viesse a efeito.
Sabe, quando ele disse essas palavras, algumas pessoas eram jovens e foram envelhecendo. E perguntavam, escuta, a virgem ainda continua virgem? Escuta, a virgem já concebeu? Porque o cara era profeta, ele tinha falado isso. Eu estou vendo o profeta Isaías meio esquisito nessa história. Aí, o menino já nasceu? Porque ele disse, o menino nos nasceu. Onde é que está o menino que nos nasceu? E aqueles meninos, aqueles jovens que viram o profeta falar essas coisas, ficaram velhos, morreram. E ficaram dizendo, ei, profeta, ó. Tem uma coisa pior na vida desse profeta. No capítulo 20, os versículos 3 e 4, a Bíblia disse que ele andou por um período de 3 anos, seminu. Mas esse seminu não era de short e de camiseta regata. O versículo 4 disse que ele andava com dizem os pesquisadores, uma espécie de um avental que cobria só a genitália. No versículo 4 diz que ele andava com as nádegas de fora. Profeta. Para vergonha do Egito, disse o texto. Entendeu? Diga para mim que esse profeta não estava legal. Depois, no capítulo 53, versículo 1, ele começa dizendo assim, quem que acredita no que eu prego? O camarada disse que a virgem concebe. O menino já nasceu, o menino não tinha nascido. Anda com o bumbum de fora 3 anos. Era assim que era, está escrito na Bíblia. Estou passando isso para os senhores. Aí quando ele vai escrever o 53, que ele vai discorrer o que iria acontecer com a virgem que haveria de conceber, com o menino que haveria de nascer, ele vai traçar um perfil do que iria acontecer. Ele já começa dizendo, mas quem é que acredita no que eu prego? Mas a parte bonita do texto é o texto que fiz a leitura. No capítulo 55 do profeta Isaías, ele disse assim no versículo 12, todas as árvores do campo baterão palmas. Todas as árvores do campo baterão palmas. E aí ele começa a falar do terebinto, no capítulo 6, versículo, que é onde eu quero trabalhar um pouquinho nessa noite. Nós olhamos para o nosso pastor, no caso, o pastor Elianai, e nós vemos o ser humano, o irmão, um dos irmãos que nos antecedeu, é um ser humano, é um homem, com as suas falhas, com as suas canseiras, com as suas tristezas. Acontece comigo, pastor Nai. Eu estive aqui num culto, algum tempo atrás, não me lembro, a última vez que eu vim aqui. E após o culto, nós fomos orar um pelo outro, um pouquinho aqui na secretaria, numa salinha aqui. Aquele dia, eu senti a tua tristeza. Eu, o oceano, senti a tua tristeza, a tua dor. A minha esposa estava comigo e nós dois choramos muito aquele dia. E fomos para casa chorando, porque o pastor, que vocês veem aqui todo sorridente, cantando com essa voz mais linda do mundo, vocês pensam, esse cara não tem problema. O cara é fera. Desculpe usar essa expressão, o cara. Estou com bastante liberdade aqui. É aniversário do cara. O cara é meu irmão. Nessa linhagem dos Ramos Correia, eu sou o mais velho. E ele nasceu, sei lá quantos anos depois de mim. Só que tem um porém, pastor Nai. O dia que Deus escolheu você, e não foi quando você já estava com 46. Foi lá atrás. Eu estava vendo as fotos do meu casamento, há 43 anos atrás, o Nai estava no colo da mãe, ranhento. Antes daquilo, havia um projeto sendo escrito. Desde o ventre te escolhi, e tu irás, e falarás, e dirás, aonde eu te mandar, tu irás. Aleluia.
Aí, porque Deus falou, não vai ter problema. Só que Deus nos vê do jeito que Deus disse para o profeta Isaías. Um terebinto, que é uma árvore da família dos carvalhos. Uma árvore com capacidade de crescimento, chega a ultrapassar 11 metros. Irmão, uma árvore de 11 metros de altura é uma árvore. E Deus olhou para o Nai e viu desse jeito. Ai, pastor, mas eu estou tão machucado. Mas Deus viu desse jeito, dessa maneira. Aí eu acordei um dia pela manhã, pastor Daniel estava posando na minha casa, era 6 horas da manhã, ele me chamou na cozinha. Pastor Luciano, senta aqui, quero falar com o senhor. Aí começou a conversar, ele disse, Deus me mostrou nessa madrugada, enquanto eu estava orando, que da família dos Ramos Correia, a maior igreja será a igreja do pastor Nai. Eu tenho 63 anos, o cara tem 46, a igreja maior vai ser dele. Vai queixar para Deus, Luciano, porque Deus disse que ele vai crescer até os 11 metros de altura. Aleluia. Aleluia. É desse jeito que Deus viu o Nai. Por isso o terebinto. Essa árvore é uma árvore de grande resistência. Essa árvore mencionada no texto, ela é de grande resistência. Quando todas as árvores já estão apodrecidas, já estão em estado de putrefação, de decomposição, a última que vai apodrecer é o terebinto. Você está entendendo por que Deus falou comigo dentro desse assunto sobre você? Eu queria pregar assim, tipo, que a igreja, criassem uma afinidade com esse pastor e dissessem todos juntos, eu vou ser que nem Josué, vou ser que nem Arão e Ur lá, quando Moisés estava no monte e o Josué estava lutando. Eu vou lá pegar na mão do pastor, e Deus disse assim, deixa eu tratar só com o Nai essa noite. Foi isso que Deus propôs no meu coração. Vai ser resistente. E quando está apodrecendo o terebinto, ele produz um ácido, que é chamado, deixa eu ver como é o nome, ácido tânico. Esse ácido tânico, ele não é necessariamente saudável para outras pessoas, para o corpo humano, mas ele está na composição do vinho. Quem lê sobre o vinho sabe do que estamos falando. Mas esse ácido faz com que essa árvore que está semi-apodrecida produza esse ácido enrijece aquilo que está apodrecendo e faz ficar forte e encorpado de novo. Essa árvore é uma árvore resiliente. Fala com esse vocábulo, resiliência, diz da flexibilidade. É dura, é rígida, mas ela cede. Quando vem a tempestade, ela dobra. Quando vem o vendaval, ela dobra. E quando ela dobra, ela não quebra. Talvez, se alguém fosse pregar para mim esse assunto, teria que ter cuidado com a parte da resiliência, porque eu sou meio duro demais. Só que Deus olhou para o pastor Nai, que é o 8º da linhagem Ramos Correia, e disse, esse cara é terebinto, é resiliente. Vem o vento, e ele até chora lá no quartinho, de desespero. Mas quando o vento passou, o Nai estava de pé de novo. Dizem as pesquisas que o melhor carvão para churrasqueira e para tantas coisas, né? O melhor carvão é produzido a partir da lenha do terebinto, por causa da resistência, além de ser boa de fogo, queima bem, acende bem, dura muito tempo. Aí eu vi o pastor Nai aqui, pegou um violão. Eu não sei nem pegar no violão.
Subiu aqui, as irmãs já estavam cantando. Mas o fogo acendeu quando? Quando o terebinto, que tem dificuldade para apodrecer, mas que produz ácido, aquele ácido que deixa rígido, quando ele assumiu a tribuna, o fogo começou. O fogo começou. Ah, pastor, mas foi o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo disse, terebinto. As obras, tipo artesanato, carpintaria, marcenaria, tudo onde é usado o terebinto, são de vida útil muito grande, porque o terebinto tem essa característica, grande tempo de utilização. Você vai durar muito ainda. E a obra que Deus te dá, e que não deu para mim. Alguém disse assim, você não tem ciúme do Nai? É mesmo? Ora, se Deus me escolheu para ser o que eu sou, graças a Deus, aleluia. E Deus quis que o Nai fosse o que é porque Deus quis que o Nai fosse o que é. Desculpe chamar de Nai, você chama ele de pastor, para os senhores ele é o pastor, mas para mim é meu maninho, entendeu? As folhas do terebinto, elas têm uma maior resistência à mudança de clima, à mudança de tempo. Você sabe o que significa folha? Também murcha, também cai, mas elas resistem muito mais. Quando as folhas da outra árvore caíram, ficou só os galhos secos, o terebinto ainda tem folha sobrando. E muda de uma estação para outra, mantendo as suas folhas. Porque Deus estabeleceu desse jeito, com o terebinto. Os antigos diziam que o tal do terebinto, ele até fazia previsões, a árvore terebinto fazia previsões para o futuro. As pessoas tinham uma espécie de crendice popular, que dizia, se você olhar para o terebinto de tal maneira, vai acontecer tal coisa boa na sua vida. Por que será que Deus disse para o profeta Isaías em relação à nação de Israel? Eu vou acabar com tudo, mas o terebinto, esse vai ser mantido, esse vai ser restaurado. Algumas coroas para gente fina, distinta, eram confeccionadas a partir de uma arte elaborada com terebinto. Amém, pastor Nai? Aí eu vi chegar aqui um pastor de uma instituição mundial, já tive o privilégio de distribuir muitos folhetos dessa instituição, ver alguém representante político honrando o terebinto nessa noite. Uma coroa de terebinto para quem merece ser honrado. O fruto do terebinto também confeccionava-se joias, e essas joias indicavam fertilidade. Tomava-se o fruto, transformava-se numa joia, como acontece com alguns frutos lá do Amazonas, do Belém do Pará, trazem umas frutas, transformam numa joia, assim a fruta do terebinto. Uma joia com essa característica, indicando fertilidade. Porque quando o pastor Nai ia começar o trabalho em Palhoça, nós trouxemos ele aqui, na época não sei porque ele estava sem carro, nós trouxemos ele aqui, eu com um amigo meu, pastor lá da nossa igreja, andamos visitando algumas casas, alguns lugares por ali, até que ele se localizou, visitamos a casa do irmão Leandro, pastor Leandro, até que ele se ubicou, se ajeitou por aqui, e se transformou nisso aqui tudo. Eu não sei se você consegue ver o tamanho disso aqui tudo. Quando era lá numa salinha pequenininha, era ruinzinho lá, pastor Nai, era bem ruinzinho. É possível que alguém passava lá e dizia, coitado. Só que Deus olhou lá do céu e viu o terebinto. Ele viu uma coisa diferente.
é fértil, é produtivo. Foi assim que Deus viu. O terebinto cresce em qualquer tipo de solo. Pode estar seco, pode estar rochoso, pode estar úmido, ele cresce, é terebinto. Não tem problema nenhum. Tem virtudes curativas. Eu acho que na última vez que eu estava aqui, era uma quarta-feira, e o culto era culto e milagre, né? O culto e milagre hoje, é isso? Porque tem essa natureza no terebinto dos senhores aqui. Ele tem virtude curativa. Eu queria ter um pouco dessa virtude. Sabe, eu queria ter um pouco dessa virtude para mim poder descer aqui correndo e ser igual o Nai. Deus não me deu isso. Graças a Deus, Deus me deu outras coisas para fazer. Mas que bom se eu pudesse ter essa virtude. Profetizar cura e a pessoa ficar curada. Pregar cura e a pessoa ser curada. Virtudes curativas. Quando Jacó mandou um presente para o governador do Egito, isso está no Gênesis 43:11, o texto diz que ele mandou resina de terebinto, pelo seu poder medicinal, um presente para o governador do Egito. Eu estou pregando aquilo que Deus propôs no meu coração, mas eu quero que você entenda o seguinte: ainda que eu estou me dirigindo ao pastor Nai, essa mensagem é para o povo de Deus. Não conheço o coração de ninguém, não quero conhecer, porque se você me contar os seus problemas eu vou desmaiar. Então fica com os seus problemas para você e para Deus. Mas estou pregando para crentes nessa noite. Crentes escolhidos para terebinto, para ser resistente, para ser resiliente, para ser vitorioso. Aleluias. Em 2001, em Portugal, foi promulgada uma lei, um decreto-lei de número 169, para proteger o terebinto pelo seu valor em todas as naturezas. Eu parece que vejo Deus no céu, estabelecendo um decreto-lei. Não pense que eu estou falando bobagem, não. Só estou falando aquilo que Deus vai propor no meu coração. Eu parece que vejo Deus, projeto de lei para a proteção do terebinto. Aleluias. Tem uma coisa, irmãos, o terebinto, essa árvore, se você bater nela, se você descascar ela, não tem um ditado que diz que carniça quanto mais mexe mais fede? Já viu isso, irmão? Já viu? Carniça, não mexe, quanto mais mexe mais. O terebinto é o contrário. Se você bater, começa a sair perfume. Quanto mais se amassar, mais perfume. Se cortar um pedaço, mais perfume. Aí eu olho para o pastor Nai. Aquele dia que nós entramos ali. Aí quando nós saímos, entramos no carro, eu e a dona Ruth. E a minha esposa dizia: meu Deus, Deus tocou meu coração por causa do Nai. Estava machucado, mas estava sendo perfume. Estava ferido, mas estava sendo perfume. Eu não sei se você já notou isso na vida do pastor de vocês. E crente, irmão, desculpe meu jeito de falar, mas crente, meu Deus, me perdoe, eu sou pastor também. Eu fui lá no sítio de uma sobrinha minha, e tinha uma ovelha lá, mas era uma ovelha macho. Eu não sei porque ela invocou, ela queria me dar uma cabeçada. E começou a correr atrás de mim, ela falou, e queria me dar uma cabeçada. E tentou me derrubar. Aí eu pensei, credo, parece crente. Perdoe, por favor. Não estou falando que aqui tem. Só que quanto mais marrada, crente ruim, não estou falando dos senhores, estou falando de crente ruim. Quanto mais marrada der no terebinto, mais perfume exala.
mais perfume. Não faça isso, porque você vai receber a recompensa do mal que você fizer. Agora, se bateu no terebinto, vai sair perfume. Ele é resiliente, ele é resistente, mas ele tem perfume. Cada tempestade que dá, dizem os pesquisadores, os cientistas, cada tempestade que dá, a raiz do terebinto desce mais para dentro da terra. Quando o diabo diz, vou quebrar, a raiz se estende mais para dentro. Quando o inferno diz, vou destruir, é tempestade. Tem umas tempestades, mesmo que eu não sou pastor não, mas sou pastor também. Tem umas tempestades que vem, mas é para te esbugalhar, pastor Alfeu. Tem umas tempestades que vem para te jogar no chão. Quando a tempestade passa, o terebinto levanta e a raiz cresceu mais para dentro. E quando cresceu mais para dentro, o tronco ficou mais grosso. O tronco ficou mais forte. E as folhas ficaram mais verdes ainda. Isso é terebinto. Eu já vou concluir. O terebinto, quanto mais embates, quanto mais vendavais, quanto mais tempestade, quanto mais raios ele sofrer, mais marcas ele tem. Se você prestar atenção, fizeram uma pesquisa, como é um terebinto, como é um carvalho, porque são da mesma família. Quanto mais tempestades ele sofreu, mais retorcido ele fica. Ele está fincado no chão, a raiz dele está fortalecida, está firmada, mas está todo cheio de marcas. Que marcas são essas? O apóstolo Paulo disse aos Gálatas 6,17: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Se eventualmente for derribado, se eventualmente for cortado, a Bíblia disse, você vai pesquisar isso depois, mesmo que a raiz cortada esteja querendo apodrecer, e mesmo que o tronco em cima já virou pó, ao cheiro das águas, disse Jó, capítulo 14, versículo 9, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos novos. Eu não estou todo dia com o pastor Nai aqui, mas algumas vezes que até outro dia eu estive aqui, fomos ali na casa dele, eu percebo que o Joabe faz falta, o apóstolo Joabe faz falta para o senhor, porque foi um entrelaçamento muito forte entre vocês dois. Aí o Joabe foi embora, então Constantino, desculpe chamar de Joabe, para os senhores é apóstolo, para mim é meu mano mais jovem, tá? Aí o Joabe foi embora, e parece que os dois meio ficaram cortados, a raiz para um lado, o tronco para o outro. Aí eles ligam um para o outro, ficam falando chamada de vídeo, né? Certamente o coração doendo e pensando, o Joabe lá, dizendo como eu queria que o mano tivesse aqui. Eu não tenho essa afinidade com o Joabe, porque eu estou muito velho, ele é um piá. Ah, mas é um apóstolo, mas para mim é um guri. O Nai é novinho, 46 anos, o que isso quer? Gente. Aí dá aquela impressão assim, não vou aguentar, não vou conseguir, mas o Espírito Santo de Deus, que falou comigo, sobre o que eu deveria ministrar nessa noite, não tenho tempo, o que eu deveria ministrar nessa noite, era Deus dizendo ao meu coração, deixa eu falar um pouquinho com o Nai, deixa eu falar um pouquinho com ele,
Porque mesmo naquele dia que ele está assim meio para baixo, naquele dia que ele está meio enterrado, meio atolado, mesmo quando ele está na pior crise da vida dele, ao cheiro das águas, só o cheiro, ao cheiro das águas, brotará como um broto novo. Aleluias, aleluias. Eu até tentei descobrir como é que seria essa cerimônia, se vai ter ou se não vai ter. Eu não sei como é que vai funcionar. Só quero pedir para o pastor Nai, por gentileza, com todo respeito. Vem aqui, pastor. Fique em pé um pouquinho, por gentileza. Fique em pé. Possivelmente os obreiros também vão orar depois pelo pastor Nai. Mas eu vou fazer a minha parte, que eu já estou entregando para ele nessa noite. A hora disse que está na hora de encerrar. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida. Amém? Ruth, suba aqui comigo, por gentileza. O pastor Nai foi um filho nosso. Quer dizer, é meu irmão. Mas a gente teve um carinho muito especial. Alguns dos meus manos estiveram um tempo na nossa casa. Ele dormia na nossa cama, porque era uma criança. E a gente tem esse carinho especial. E eu quero que o mesmo Deus que falou comigo sobre quem você é na visão dele, encha você de muita autoridade. Estenda a sua mão para cá, por gentileza. Nuimenei de gemai, aniasteke mahama, andegemate o manahai, tuidereis. Nandegematias, amiashiki, shomanas, antekei, asiadei, noamahadegemanai.